Hoje a receita vai ser de rondelli feito com a massa de pastel. É bem rápido e bem simples de fazer. Então, o primeiro passo, nós vamos começar fazendo os rondellis. Eu tô usando essa massa de pastel que ela já vem fatiada, ela já vem em fatias. Mas você pode usar aquela de rolo também, tá? Esse pacote tem 500 gramas de massa de pastel. Aqui eu tenho 300 gramas de mussarela e 300 gramas de presunto. A quantidade certa não tem, aproximadamente, tá? Vai ser da quantidade. Você pode colocar a quantidade de recheio que você quiser. Se você quiser menos, pode colocar menos, mais, pode colocar mais. Você pode estar variando nessa quantidade. E eu vou colocar fatias de presunto, fatias de mussarela. E eu vou começar enrolando como se fosse um rocambole. Tenta enrolar mais apertadinho, tá? Então agora eu vou cortar ele. Esse aqui eu vou cortar em 3. Eu prefiro os rondellis menorzinhos assim mesmo. Fica melhor pra comer também. Eu vou colocar aqui na forma. Esses daqui, olha, eu cometi um erro. Eu cortei ele alto ao meio só e ficou alto demais. Então eu vou ter que cortar eles um pouco menores. E vou repetir o procedimento até acabar a massa. Ou você pode fazer na quantidade que você quiser, dependendo pela quantidade de pessoas que você vai servir. Fiz os rondellis, eles ficaram desse jeito. Sobrou ainda um pouquinho de queijo e um pouquinho de presunto. Ah, mas acho que isso aqui não é problema, a gente come. Não tem problema, quem não gosta de queijo e de presunto, né? Então nós vamos fazer o molho agora. Fogo baixo. Eu vou colocar 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Vou esperar derreter. Esse rondelli nós vamos fazer com 2 molhos. Vai ser o molho branco e o molho tradicional de tomate, tá? Então, depois que a margarina derreteu, eu vou colocar 2 colheres de sopa de farinha de trigo de uma só vez e vou misturar. E vou aguardar até com que ela comece a dourar. Misturando sempre para ela não queimar, tá? Ela vai começar a fazer bolinhas e vai ficar douradinha. Em fogo baixo. Ela tá fazendo bolinhas e já deu uma leve dourada. Agora eu vou colocar 500 ml de leite de uma só vez. E vou misturar bem rápido. Esse leite tá frio, tá? Pra quem não sente segurança de fazer com leite frio, gelado ou em temperatura ambiente, tá dando uma pré-aquecida. Isso, tá dando uma pré-aquecida no seu leite para poder jogar ele aqui, porque daí não corre o risco dele talhar, tá bom? Agora nós vamos continuar misturando aqui até ele começar a engrossar. Ele vai adquirir a consistência, vai ficar parecendo um mingauzinho. E enquanto ele tá aquecendo, nós podemos colocar os condimentos que nós gostamos. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino a gosto, sal a gosto. Para quem gosta, pode colocar um pouquinho de noz moscada também. E aí agora é só misturar e esperar ele adquirir a consistência. Então eu aumentei um pouquinho o fogo, deixei em fogo médio. E aí eu vou deixar ele dando uma evaporadinha. Ele vai adquirindo a consistência, tá? Ele não vai adquirir a consistência imediatamente. Ele vai engrossando conforme ele for cozinhando, tá? Você vai mexendo sempre para ele não grudar e não queimar, tá? Então aqui já tá bom. Ele assumiu a consistência que eu quero. Ele tá grossinho. Vou desligar o fogo. E esse molho vai ficar reservado. Enquanto eu tá reservando o nosso molho, eu vou colocar um pouquinho de óleo numa panela. Vou colocar meia cebola picadinha e vou dar uma leve douradinha nessa cebola. A cebola já deu uma murchadinha. Agora eu vou colocar 3 dentes de alho, 3 dentes grandes. Aliás, tempero vai a gosto. Se tem gente que não gosta de alho, não gosta de cebola, pode aumentar ou diminuir na quantidade. Tô passando só uma base, tá? Então depois que eu dei uma leve douradinha, eu vou colocar 2 latas de molho de tomate, sal a gosto. Ah, detalhe, para quem quer fazer molho com carne moída,
Antes do molho, quando você já tiver refogado o alho e a cebola, você acrescenta a carne moída e depois segue para esse preparo, para esse processo. Pimenta, orégano a gosto, manjericão a gosto. Vou colocar meia lata de água. Usa aquela lata de molho de tomate como medida, tá? E vou deixar ele apurar aqui por aproximadamente 5 minutos. Vou colocar a tampa semi-aberta para ele não espirrar molho para tudo quanto é lugar. E vou deixar aguardando aí 5 minutos para apurar. Apaguei o fogo. Vou colocar uma colherzinha de café rasa. Meia. Uma não. Uma é muito. Vou colocar meia colherzinha. Vou misturar, ele vai ferver assim mesmo, porque eu tô retirando a acidez um pouco da acidez do molho. Fica mais leve, assim. Eu aprendi desse jeito com uma amiga e realmente o molho fica um pouco mais leve, não fica tão ácido. Prefiro fazer assim do que usar açúcar. Não gosto do molho doce. E aqui eu tenho um pouquinho de salsinha e cebolinha. Deixei pra colocar no final. Só toma cuidado para não salgar demais nenhum dos dois molhos, porque como vai queijo e presunto já e a massa de pastel também já tem sal, para o rondelli não ficar muito salgado. Enquanto a gente preparava o nosso molho, ó, o molho bechamel adquiriu a consistência, tá vendo? Quando ele esfria, ele engrossa um pouquinho mais. Por isso que eu não preferi engrossar tanto no fogo. Eu vou colocar ele por cima dos rondellis. Então agora eu vou colocar o molho por cima. Eu gosto de fazer com bastante molho, porque como ele vai no forno, ele vai ainda absorver um pouco do molho, para não ficar seco. Porque depois fica faltando molho, é horrível. A massa de pastel já é seca, né? Agora eu vou jogar um pouco de queijo ralado por cima. E vou levar em forno pré-aquecido 180 graus, de 30 a 40 minutos aproximadamente, vai depender da potência do seu forno, ou então até a massa assar bem. Quando a massa estiver já bem assadinha, já tá bom. Então passa 40 minutos que ele ficou assando, e 40 minutos já é o suficiente, tá? E vou tirar daqui. E agora eu vou servir pra vocês verem como que ele ficou. O cheiro tá muito bom, nossa. Vou colocar um molho por cima. É bom que sobra bastante molho para acompanhar, fica muito bom, bem com bastante molhinho. Vou jogar um pouquinho de salsinha, só para dar um charminho. E agora chegou a melhor hora. Vou provar para ver como que ficou. Ó, tá bem macio, tá vendo? Tá ótimo. Ele fica bem gostoso. Você sente que um saborzinho da massa de pastel, mas fica assim, fica uma delícia. Fica muito gostoso. Vale a pena você experimentar fazer essa receita. E só tomando cuidado na quantidade de sal. Saber dosar certinho o sal para não ficar salgado demais, tá? E é isso. Essa foi a receita do rondelli. Que aí você não precisa ficar lá amassando, abrindo massa e tal, pra fazer, é bem prático. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, dê um joinha pra gente. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E essa e outras receitas estão no site receitasdemais.com. E muito obrigada por todos assistirem e até a próxima!